Eu queria falar nesse vídeo sobre um tema de extrema relevância para a vida prática de um cristão. Você já vai entender sobre o que eu estou falando. Você que está vendo esse vídeo e ouvindo a minha voz, isso é um recado para você. Não pare no tempo. Eu poderia dizer nomes, mas por questão ética eu não vou fazer isso. Mas eu conheço histórias de igrejas que passaram anos e anos e anos e anos, e as pessoas daquela igreja parece que elas pararam no tempo, né? Como assim que elas pararam no tempo? As pessoas de verdade, elas foram empurradas pelo tempo e elas não se profissionalizaram em nada de verdade. São pessoas que passaram anos de suas vidas numa subserviência evangélica, acreditando ser a obra de Deus. Eu já expliquei, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre o que é de verdade ser a obra de Deus, tá? E só que eu também no passado eu fui ensinado assim que tudo tinha que obedecer a Deus, mas você não entendia direito se aquilo ali que você estava sendo ordenado a fazer era obedecer a Deus de verdade ou não. Você só tinha que obedecer a Deus, mas você não via Deus. Você sempre viu as pessoas que se diziam os titulares de Deus, né? Os representantes de Deus para a sua vida. E eu acompanhei histórias, né? Conheço histórias de pessoas que pararam no tempo. Como assim? As pessoas não progrediram financeiramente, as pessoas, elas não, sabe, não fizeram cursos técnicos, elas não fizeram uma faculdade para poder tentar se melhorarem, né? E a desculpa era de que estava servindo ao Senhor, estava ali cumprindo o chamado, né? Mas olha que interessante. Os mesmos que são ou eram os representantes de Deus, né? Para essa geração que, como a minha, ouviu de um exemplo que na verdade só se dava uma ordem, mas era só para as pessoas obedecerem. Eu fico triste de conhecer e saber de pessoas que na verdade elas ficaram nos seus subempregos, né? Não há nenhum demérito nisso, não há uma desonra nisso, mas acaba sendo uma desonra para a própria pessoa, para a dignidade da própria pessoa, para a dignidade do investimento alto que Deus fez na vida da própria pessoa. A pessoa fica subserviente anos e anos e anos e anos, e aqueles que mandaram e que te ensinaram a ser um subserviente evangélico, todos eles
Todos eles. Todos eles cresceram, todos eles progrediram, muitos são donos de empresas, muitos têm cargos públicos, as famílias deles estudaram ou estudam em boas escolas. E a grande massa, o grande povo continua lá. Acreditando que está servindo a Deus. Então o que essas pessoas fazem? Os mandantes, né? Eles se reinventam. Então tem massas inteiras de igrejas que vão passando as décadas. O que eles fazem? Olha, a gente precisa de sangue novo para acreditar no que nós estamos ensinando e fazendo, para o nosso negócio continuar prosperando. Então, esse tipo aqui, ó, que já cresceu vendo aquilo, aprendeu, amadureceu, acordou, não ouve mais, aceita aquilo que foi mandado fazer, sem questionar, sem investigar e perguntar ao próprio Deus se aquilo é realmente a ordem dele. Esses aí já se tornaram personas não gratas. Eles, assim como eu, já não são bem-vindos. Pode até se fingir que existe ali uma aceitação, mas não é verdade. É mentira. Aí, esse tipo de gente que pensa começou a ser colocada de escanteio há anos e anos. Se faltar uma reunião não faz muita diferença, se faltar um café com crente, se faltar uma reunião de célula, eles até fingem que essa pessoa tem uma certa relevância e importância, mas não é verdade. Eles estão investindo, estão com foco no sangue novo. Por quê? O sangue novo, uma criança, quando você ensina para uma criança algo que ela não conhecia, ela vai obedecer a você e vai acreditar que você está ensinando aquilo que é de mais correto, que é de mais certo, que é de mais assertivo para ela. Porque como ela é criança e não sabe das coisas, na cabeça dela o que vem? Bom, é o meu pai que está ensinando, meu pai espiritual, a minha mãe espiritual. Ela não ia querer uma coisa ruim para mim. Só que a criança ela não tem essa capacidade de avaliar se aquilo que está sendo ensinado para ela é de fato para o bem dela ou é simplesmente para ela obedecer. Sabe por quê? Porque ela ainda é criança. Ela não sabe, não tem conhecimento. Ela sabe que ela tem que obedecer. Esse cabelinho aí. Quando você mostra algo para uma criança e ela começa a obedecer o que você falou, na cabeça dela está sendo ensinado por alguém que tem mais experiência,
alguém que não ia querer, né, tirar proveito daquela criança. Então a criança obedece. E ela obedece com um coração puro, ela obedece com um coração alegre, ela obedece acreditando na causa, né? E a criança, ela não entende que ela está sendo treinada para se tornar mais um daqueles vários velhos crentes que ela tem visto na igreja dela, que não foram para frente na vida, que não conseguiram ter sucesso de verdade financeiro, que muitas das vezes não conseguiram nem comprar a própria casa. Muitas das vezes o máximo que passou perto de um carro foi pedir uma carona, e muitas das vezes nem a carona do pastor recebeu. Essa criança não entende que ela está sendo treinada para ser um crente assim, que obedeceu a vida inteira, mas não a Deus. Obedeceu a um sistema corrupto, a um sistema maligno, um sistema anti-Deus. Anti-Deus. Falo com conhecimento da palavra de Deus, profundo, graças a Deus. E quando se fala assim, as pessoas torcem o nariz, né? Não querem ouvir. Mas por quê? Elas foram muito bem treinadas a obedecer de uma forma cega. E quem está ensinando, está mandando, está ordenando que elas sejam assim, sabe muito bem qual é o futuro delas. Sabe muito bem que dependem de que essas pessoas continuem obedecendo cegamente. Então, a mensagem empregada não é simplesmente mais a mensagem da cruz, sabe? Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Não é mais essa a mensagem. A mensagem proclamada é a mensagem do meu reininho particular. E eu deixo aqui, meu irmão, minha irmã, um alerta para você. Em nome de Jesus, acorda. Deus quer que você tenha sucesso. Como? Batalhando, correndo atrás, estudando, se esforçando, fazendo provas. Eu daqui a alguns anos vou ter 50 anos. Eu ainda estudo para concurso. Eu sou concursado, graças a Deus, né? Graças a Ele mesmo. E isso é uma coisa que ninguém tira de mim. Só Deus, se Ele quiser, Ele não quer. Mas e quem está esperando um milagre sem estudar? E quem está esperando um milagre, acreditou nessa balela aí, sem se esforçar? É por isso que eu falo sobre aquela música. A resposta é que eu vivo de milagre. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser. Ou seja, se eu sou um tipo de crente que depende, que fica dependendo de milagre todos os dias, e eu não sei nem como é que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. É muito fraco. Então, é de uma tristeza muito grande ver, ter a certeza, a confirmação, o atestado de como a coisa está. Eu não vou mais me prolongar, eu poderia falar horas sobre isso, horas. Eu sei que tem gente que tá vendo esse vídeo agora que sabe exatamente, porque conhece a mesma história que eu, ou as mesmas histórias que eu. E
também são pessoas inteligentes que também não pararam no tempo, nem deixaram o sistema os atropelar, né? Mas entenderam de Deus que deveriam continuar, mesmo que forçados a andar sozinhos, só que não, estamos com o verdadeiro Deus, né? Esse sistema não nos suporta, não nos quer. E glória a Deus por isso. Então, se fica aqui um legado, se fica aqui uma história, se fica aqui uma mensagem a respeito disso, é exatamente: não pare no tempo, não fique, sabe, enfurnado dentro daquela que você pensa ser a sua igreja, enquanto a sua família não tem boas condições para viver. Não faça isso. Não faça isso. Deus não quer isso. Seu primeiro ministério é a sua família, a sua casa. E se você tem uma fé tão cega que você vai ficar fazendo oração para Deus suprir as suas contas do mês, porque você não tem condição de pagar e nem de comprar uma comida diariamente para a sua família ou você se alimentar, está na hora de começar a questionar um pouquinho esse seu tipo de cristianismo. A Bíblia diz, não sou eu, né? Gostaria muito de que fosse eu, mas não sou eu. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada a ser. Gostaria muito que você meditasse nisso, porque aqueles que não te ensinam isso não querem que você acorde e perceba o quão profundo é esse texto e sabem que se você acordar e entender o que significa esse texto, eles vão perder o que comer, porque eles comem do sol do seu rosto.